Sou Pedro Robato, sou clarinetista. Estou aqui para fazer mais uma videoaula para vocês pelo projeto Espiral. E o tema da aula de hoje é a importância da rotina de estudos e formas para a sua organização, né? Então, gente, quando a gente é muito jovem, né, a gente é muito afoito para querer tocar tudo, né? Até eu já comentei em aulas passadas que eu gostava de ler partitura, eu queria ler uma maior quantidade de músicas possíveis. Isso foi muito bom para a minha leitura à primeira vista, mas por outro lado eu não tinha uma organização regular de rotina de estudos. Isso eu fui aprender mais tarde. Se eu tivesse feito essa organização mais cedo, eu teria salvo mais tempo, eu teria economizado tempo de estudo, teria me cansado menos, né? Então, assim, hoje em dia eu me espelho muito na organização de trabalho, de treinos que os atletas profissionais fazem, né? Eu acho que eles estão muito mais organizados, muito mais na nossa frente dos músicos, né? Em termos de planilhas, de treinos e, né, otimização de tempo. E nós músicos, muitas vezes a gente, né, tem a orientação do professor que ajuda a gente estudar melhor, mas a maior parte do tempo a gente está sozinho, né? E aí a gente acaba se perdendo. Então eu vou passar para vocês algumas dicas que eu me inspirei, principalmente na organização que os atletas fazem. Eu sou músico profissional, mas me considero, como eu já falei antes em algumas aulas, sou um atleta amador, faço vários esportes, né? Eu pratico vela, fiz voleibol, jogo squash, já fiz remo. E cheguei a ter aulas de profissionais do esporte e muitas vezes eu recebia tabelas de estudos que eu tinha que fazer diariamente. Aí eu pensei, pô, eu posso fazer isso também com a música, né? Então, eu gostaria até de citar um trabalho que eu fiz parte em parceria da educadora Babi Brasil, daqui da Bahia, que fez um doutorado na Universidade Federal da Bahia, onde eu, junto com meu aluno Lucas, ela nos deu um plano de estudos de 6 semanas para tocar uma obra, né, que a gente nunca tivesse executado em público. O meu aluno escolheu um trecho do concerto de Carl Nielsen e eu escolhi o primeiro movimento do concerto de Jean Francais, que eu tinha estudado muitos anos atrás, mas nunca tinha tocado realmente ele. Então eu aproveitei para fazer parte dessa pesquisa. E ela, na verdade, ela era flautista, educadora, não entendia de clarineta, mas ela me ajudou a fazer esse planejamento de estudo. E foi feito da seguinte forma. Ela pediu que a gente olhasse na partitura e numerasse trechos de 1 a 10, trechos musicais, dando a sua dificuldade que você sentia em relação a cada trecho. Então, digamos, a primeira frase, dificuldade número 8. A segunda, número 10. Aí outra frase, dificuldade número 5. Então você fazia essa organização, né? Aí eu passava para ela e ela fazia um planejamento, que isso é muito interessante, né? Que os atletas fazem. Por exemplo, um atleta vai fazer uma maratona, correr 42 quilômetros, ele não começa a correr 42 quilômetros. Ele começa correndo 12, 15, faz toda a evolução e, inclusive, alguns dias antes da competição já vai diminuindo essa carga de trabalho. E eu acredito que nós, músicos, somos mini atletas. E então, a gente pode pensar da mesma forma, né? Somos minis não porque somos menores, mas porque a gente usa músculos menores, mas a carga de intensidade, de dedicação é praticamente a mesma de um atleta profissional. Então aí no trabalho da Babi, ela preparou assim, as primeiras 2 semanas de evolução. Então eu pegava trechos mais leves, ou então pegava um trecho de dificuldade alta e fazia em um andamento muito mais lento,
para tornar aquilo que era difícil em algo mais fácil, certo? E outra coisa interessante, dentro do, digamos, nesse projeto foi 1 hora só por dia de estudo para essa obra. Dentro dessa 1 hora havia também um crescer de dificuldade. Começava com pequenos alongamentos, para soltar o corpo, aquecimento de 5 minutos, depois notas longas, frases fáceis, aí ia aumentando a dificuldade. Quando chegava nos últimos 15 minutos finais, aí já ia diminuindo, eu tocava alguma coisa de cor, sem leitura, algo para brincar, às vezes uma coisa que não tinha nada a ver com a obra em si. Então ela chamava de microciclos, né? E tudo isso era anotado. Então o que eu recomendo para vocês? Que você façam todos os seus estudos anotando. Né? Trecho tal, compasso tal, eu tive dificuldade. Né? Então, como superar aquela dificuldade? Né? Você pega um metrônomo, transforma aquilo que é difícil em algo fácil numa velocidade lenta. E vai acrescentando velocidade no metrônomo, né? E o que ela recomendou? Não passar mais de 15 minutos no mesmo trecho. 10 minutos é a média. Porque a nossa mente também não suporta tanta concentração no mesmo assunto. Então também é uma coisa legal de se fazer para evitar essa massificação de pensamento, fazer pequenas variações no mesmo trecho. Então você vai tocar 2 compassos, que você considera difícil. Então pega ele, toca ele de trás para frente. Se o trecho está em staccato, faça ele ligado. Se o trecho está escrito forte, toca ele piano. E cada vez você, digamos assim, um trecho que você faz, 3 compassos vai estudar em 10 minutos. Você vai fazer também aquele microciclo dentro daquilo ali. Né? Começa devagar, abaixo do que você fez no dia anterior, vai crescendo, puxa, e depois tenta tocar aquilo livre, sem metrônomo, por exemplo. Né? Isso funciona de uma forma muito eficiente. Né? Digamos que você quer tocar uma obra com a semínima 140, bastante rápido. Então você anota, hoje eu consegui semínima 105. Então o metrônomo batendo 105. Aí você tenta subir 5 pontos, sobe de 1 em 1. Eu passei de 105, vou para 110. Descanso, passei 10 minutos disso, eu vou pegar um outro trecho, de repente um trecho mais fácil. No dia seguinte eu vou rever aquilo que eu fiz. Em vez de pegar já 110, eu vou pegar no meio termo, 107. E vou tentar ir para 115 ou 113, não sei. E aí a gente vai tendo essa escala. Vai ter momentos em que a gente vai também cair. É comum isso. Às vezes a gente, naquele dia, não acordou bem, por algum motivo, não está tocando bem. Então aquela velocidade que você estava subindo, digamos que você chegou no 120, mas teve um dia que você não conseguiu 120, conseguiu 110, não tem problema. Você anota, hoje o meu limite foi 110. Para. Né? E depois, 2 dias depois, quem sabe você vai conseguir subir. Então, essa linha de crescimento que a gente vai anotando, às vezes ela é assim, ó, como se fosse uma montanha. Tem dias que você está bem, tem dias que vai mal, tem dias que sobe, mas a média é subindo. Daí a importância da regularidade. Né? Então, não adianta você estudar 1, 2 dias, 4, 5 horas, e aí passa 2, 3 dias sem estudar, ou estudar 15 minutos. Então, a periodicidade é muito importante, a constância. Né? Por isso que achei interessante esse trabalho que eu fiz com a Babi Brasil, que eu me dediquei somente 1 hora de estudo. Então, se a gente conseguir fazer 1 hora, 1 hora e meia, muito bem estudada, a gente ganha tempo, a gente vai chegar nos nossos objetivos. Né? O ideal que eu acho para um aluno estudar é talvez 2 períodos de 1 hora e meia. Né? Importante fazer pausas entre os períodos. Muitas vezes a gente estuda direto 15, 20 minutos, não é bom. Estuda 10 minutos, descansa 1 minuto, 2 minutos, massagem na boca, nas mãos e volta a estudar. Então, isso o atleta faz. Então, eu recomendo demais, se puderem descobrir esse trabalho da Babi Brasil, eu posso passar depois para vocês, né, o trabalho dela, mas a filosofia é que é mais importante.
né, a organização dos seus estudos. Isso é muito importante, anotando em papel a sua evolução. Então foi nossa aula de hoje. Um abraço.